Então, boa tarde a todos. É com muita satisfação que a gente recebe aqui, mais uma vez, na nossa plataforma aqui da UFRJ Macaé, a professora, ela diz que não é professora, Eu mas não sou, não. para mim ela é professora. Professora Ana Inês Bronstein, que é mestre em cardiologia pela UERJ, especialista em cardiologia pela SBC, além de fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, responsável pelo setor de desautonomia do Hospital Copstar, que é o hospital top, né, de linha da Rede D'Or. Então, a Ana, que é casada com o meu colega de turma e amigo de Essa foi uma longa data, coincidência. Sérgio Bronstein, né, que também mexe até com essa parte de marca-passo, arritmia e tal, ela aceitou gentilmente nos dar essa aula, cujo tema, que é o único que está faltando para vocês, é síncope. Aninha, a palavra é sua. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir, e no final tem uns casos que eu separei. Se der tempo, a gente demonstra que eu acho que é importante a gente falar a prática, né, do dia a dia. Então, a síncope, na verdade, a gente, para conseguir tratar, entender, a gente tem que saber qual é a definição correta de síncope. Né? Eu sempre boto, sempre boto esse videozinho aqui, vamos ver se ele vai abrir, mostrando o seguinte: é um menino que está num concurso de perguntas e respostas e ele perde a consciência, visivelmente ele está numa situação de estresse, acho que o áudio ficou muito alto, mas você vê que ele acorda na mesma hora, retorna ao que ele estava fazendo, tá? Olha lá, está inteirinho. Então, e ainda acerta a resposta, né, gente? Coitado do garoto, passou vergonha. Então, a definição é muito importante, porque eu vejo que as pessoas se confundem um pouco. Foi síncope, não foi síncope? Foi queda, não tinha testemunha? Então, qual é a definição? A perda transitória da consciência, que se associa a uma perda do tônus postural, mas que recupera rapidamente. Então, quando o paciente chega a você, ele já não está mais sentindo nada, muitas vezes o exame físico é normal, se fazer um eletrocardiograma é normal, e essa é uma das dificuldades da gente investigar a síncope, porque o ideal é a gente entender o que acontece no momento, né? E por que isso acontece? Porque ocorre uma hipoperfusão cerebral difusa, ou seja, não tem uma alteração localizada, não é um AVC, não é uma embolia, não é uma epilepsia, existe uma falha na perfusão, no retorno venoso, né? E uma queda da pressão arterial. Normalmente o gatilho inicial é a queda da pressão arterial sistêmica, a níveis abaixo do tolerado pela nossa autorregulação, porque a gente consegue, então o sistema autonômico nessa hora ele vai entrar em ação através do simpático, principalmente, para fazer uma vasoconstricção e retornar esse sangue, né, para que a gente não perca a consciência. Então, na verdade, a síncope é um mecanismo de defesa do cérebro, ele é como se fosse um computador dando um reset. E o que é muito importante, é um sintoma, não é um diagnóstico. Eu não posso dizer, esse paciente teve uma síncope. A gente não está dizendo nada com isso. A gente tem que saber, então, qual foi o motivo. Então, esse é um gráfico da última diretriz da Sociedade Europeia. A Sociedade Europeia tem as melhores publicações nessa área, na minha opinião, porque a Sociedade Americana ela é muito intervencionista, invasiva, e a Sociedade Europeia conseguiu ter o foco um pouco mais universal de todas as formas de síncope, não só as que têm origem cardíaca, né? Então, o que a gente sabe? Que existe uma hipoperfusão cerebral com múltiplos fatores aí que podem estar associados ou ocorrerem de forma isolada. A forma mais comum de síncope, a gente chama de síncope reflexa, que é conhecida como a vasovagal, neuromediada, neurocardiogênica, ela tem vários nomes. Mas, para não dar muita confusão, neurocardiogênica parece que tem um problema neurológico. E, na verdade, a síncope reflexa não confere doença nesse sistema, e sim uma falha na adaptação do reflexo simpático e vagal. Então, o que acontece é uma coisa pontual, uma falha no controle do simpático e do vago na hora da manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. E esses pacientes podem se apresentar como uma queda isolada da pressão, que a gente chama de padrão vasodepressor. Eles podem ter as duas coisas, queda da pressão e do batimento, ou eles podem ter uma queda do batimento tão intensa que acontece uma assistolia nesse momento, e muitas vezes esse paciente faz uma convulsão,
dando a impressão que ele tem uma epilepsia e, na verdade, é uma síncope vasovagal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. A vasovagal é aquela que o paciente vê sangue, desmaia, recebe uma notícia tensa, desmaia. Então, ela tem a ver com gatilhos externos. Então, essa é a principal característica, é mais comum em indivíduos jovens. Ela é benigna, não tem risco de vida. O risco é de trauma. Então, eu posso estar dirigindo e ter uma síncope? Sim, é menos frequente, mas pode acontecer. Eu posso estar subindo uma escada ou estar próxima a uma janela e me acidentar por conta disso, tá? Mas ela não infere mortalidade, aumento da mortalidade. Enquanto a síncope de origem cardíaca, que é uma outra causa, ao contrário, ela tem relação com morte súbita. Então, você vê, o sintoma é o mesmo, que pode ir desde uma queda de pressão até uma arritmia ventricular muito grave e morte súbita. Por isso que é importante ter uma estratégia de investigação para esses casos. E isso pode estar associado, por exemplo, a uma estenose aórtica, a uma cardiopatia hipertrófica, doenças estruturais, ou não, eu posso ter um coração normal e ter uma canalopatia, por exemplo, uma síndrome de Brugada ou uma síndrome de QT longo, que são doenças genéticas que podem levar à morte súbita. Tá? E um terceiro motivo para a gente ter síncope são as hipotensões posturais. Ou seja, aquele paciente fala assim, não, eu levanto rápido, fico tonto, fico com a vista escura e caio. É aquele paciente que tem diabetes e tem uma desautonomia pelo diabetes. Então, ele tem uma falência autonômica periférica causada pelo diabetes. Ele tem uma causa primária para isso, né? Existe uma doença que leva à desautonomia. Assim como o Parkinson, amiloidose, corpúsculos de Levy. Então, várias doenças neurológicas podem cursar com hipotensão postural e desautonomia. Mas também eu posso ter uma hemorragia digestiva. Então, eu posso ter na emergência um paciente que sangrou, visivelmente tem uma melena, uma dor epigástrica, uma úlcera rota, e fez uma síncope por perda volêmica, tá? Então, você vê que síncope, vocês estão vendo que é um mundo. Então, por onde que a gente começa, né? Então, vou começar falando dessas alterações do controle ortostático. O que é isso? O ato de ficar em pé. Então, são alterações do sistema autonômico que vão estar associadas à intolerância a ficar em pé. O indivíduo deita, melhora. Levanta, ele fica intolerante a esse retorno venoso, tá? Vocês estão ouvindo bem? Tá direitinho? Tá. Então, o principal grupo são as síncopes reflexas. Esse aqui é um artigo muito interessante da Sociedade de Neurologia, que foi o primeiro a definir, a separar uma coisa da outra. Que é comum as pessoas misturarem muito. Ah, tem uma síncope vasovagal e, na verdade, não é uma desautonomia, é uma falência autonômica, tem outra coisa que é totalmente diferente. Tá? Mas as síncopes reflexas são essas que a gente comentou, vasovagal. A situacional, que é aquela síncope que o paciente tosse e tem um desmaio, vai urinar, que é a miccional, e desmaia. Por que ela acontece? Porque você tem um mecanismo reflexo ali, alterado, em órgãos específicos. Então, é na bexiga, ou ao deglutir. Tem paciente que tem, com riso, foi descrito recentemente. Então, o riso em excesso, ele prejudica o retorno venoso, porque você tem um aumento da pressão intratorácica, né? E isso diminui o retorno venoso e é uma causa também. Então, o que é uma síncope situacional? Que eu também vejo as pessoas confundirem muito. Não é porque teve uma situação de calor que levou ela a sincopar, não. Isso é uma síncope vasovagal, ou por intolerância ao calor. O que a gente está falando são mecanismos específicos que fazem a pessoa desmaiar. Tá? Deglutição, micção, defecação. E ela ocorre por alteração do arco reflexo, por falha desse equilíbrio simpático vagal e também é benigna. Outro tipo de reflexo é a hipersensibilidade do seio carotídeo. O que é essa síncope aí? É uma síncope reflexa específica do idoso. Então, quando eu comprimo o seio carotídeo, eu tenho uma resposta de parada cardíaca, assistolia ou hipotensão, e é uma causa comum de queda ou desmaio em indivíduos idosos. Tá? Pouco diagnosticado, que as pessoas esquecem de pesquisar. Então, mas isso não é comum no jovem, é do idoso. Tá? A gente vai falar um pouquinho bem rápido, porque é muito específico, sobre a taquicardia postural ortostática, uma outra forma de intolerância ortostática. E pode levar a síncope, mas normalmente esses pacientes não têm muita síncope, eles têm pré-síncope. O que é a pré-síncope? É aquela sensação que você vai desmaiar, que vai perder a consciência, mas não chega a completar com a perda do tônus postural e a queda ao solo, tá? Normalmente são mulheres jovens
que, quando ficam em pé, o coração acelera demais por um excesso de ativação simpática, uma alteração na captação de receptor de adrenalina no nervo e no vaso, e uma falha de retorno também, tudo falha do retorno venoso. Então, habitualmente, são pacientes com muita palpitação. Eles têm um diagnóstico diferencial importante com síndrome do pânico, com ansiedade. Então, muitas vezes a gente pega no consultório, vem do psiquiatra como depressão e síndrome do pânico. E a gente faz um exame muito simples, que é botar o paciente deitado, medir a pressão arterial e o batimento, e botar em pé e medir a pressão arterial e o batimento. Então, se houver um aumento desse batimento maior do que 30 a 40 do basal, ou acima de 130, com sintoma e mantido, você está suspeitando de uma taquicardia postural ortostática, tá? Que é um diagnóstico diferencial da síndrome da fadiga crônica. Então, são indivíduos que são considerados cansados eternamente, porque eles levantam e aí tem que deitar. Quando deita, melhora, tá? Então, essa é a diferença. E as falências autonômicas, aquilo que eu falei, são doenças do idoso, são aí sim. Existe um distúrbio fixo no sistema autonômico, existe uma doença estrutural desse sistema, seja no cérebro, seja na medula, ou seja a nível periférico, tá? E pode estar associada a doenças como Parkinson. A gente não vai falar, claro, a fundo sobre isso, tá? Então, o que a gente tem que saber? Quando a gente fica em pé, nos indivíduos normais, em torno de 30% do nosso volume circulante está na região torácica. Quando eu levanto, assumo a posição ortostática e, pelo efeito da gravidade, eu tenho um deslocamento de sangue para a parte inferior do corpo, muito para a região esplâncnica e para membro inferior, tá? Isso ocorre de uma forma muito rápida, em segundos, e nessa hora, o débito cardíaco, ou seja, o quanto de sangue sai do coração e vai perfundir o cérebro, ele também diminui, tá? Então, o que acontece nesse momento? Você tem uma ativação simpática importante que vai fazer com que a sua frequência cardíaca aumente e a pressão arterial aumente para que o retorno venoso melhore. É simplesmente isso. Então, quem tem um problema ortostático, habitualmente tem uma alteração nessa hora aqui da vasoconstricção, tá? Então, a gente faz o diagnóstico do modelo envolvido. Então, eu posso ter só uma hipotensão ortostática inicial. O que é? Eu boto o paciente deitado, meço a pressão. Boto em pé, ele tem uma queda. Depois de 3 minutos, que é o tempo da autorregulação normal, ele vai ter uma queda da pressão máxima maior ou igual a 2 pontos, a 20 milímetros de mercúrio, associada ou não a uma queda da diastólica e com sintoma. Então, tem que reproduzir sintoma para você dizer que é uma hipotensão postural. Isso pode estar acontecendo porque o doente está tomando muito diurético? Pode. Muito vasodilatador? Sim. Pode ser porque ele está desidratado? Pode, mas não é muito comum. Pode ser porque tem uma infecção? Pode. Pode ser por um sangramento digestivo? Aí é um mundo também. Mas se ele tem síncope e tem isso, você já fala, olha, pode estar ligado uma coisa a outra, tá? Mas eu também posso ter idosos que têm síncope porque tem um bloqueio elétrico no coração e também tem hipotensão postural, porque o idoso, o envelhecimento, faz com que o sistema autonômico também tenha uma dificuldade de manutenção das funções normais, tá? Tudo bem até aí, gente? Então, só no começo, hein? Ó, o vaso vagal, ele é diferente. O vaso vagal, eu tenho uma atividade do córtex, ou eu vejo sangue, ou eu tenho uma situação de pânico, ou eu estou num lugar cheio e tenho claustrofobia, que é outro mecanismo importante, ou eu bebi álcool, fui para balada, passei a noite dançando sem comer nada. Então, habitualmente, tem um estímulo externo, tá? O que acontece nessa hora? Uma queda da pressão, desidratação, hipovolemia, tá? E esse reflexo, normalmente, ele vai ser compensado com uma ativação simpática, vasoconstricção, e acabou, ativação de mecano e baroreceptores. No vaso vagal, esse indivíduo tem uma lentificação, uma falha dessa vasoconstricção. Então, o que ele vai ter? Retirada. Isso é uma teoria, esse mecanismo não está completamente esclarecido, tá? Mas a teoria que existe na hora que o simpático tem que entrar para fazer uma contração do vaso e acelerar o coração, para que o fluxo sanguíneo continue, isso a gente está em pé. Então, por isso que é alteração ortostática. Se eu deitar, tudo melhora, tá? Nessa hora, o simpático, ele se retira, ó, tchau, foi embora. E aí você tem um predomínio do vago.
que é o parasimpático, que é o modulador do simpático. O que o vago faz? Ele faz vasodilatação, bradicardia e hipotensão. Então, é nessa hora que esses indivíduos têm o desmaio. Qual é a característica mais importante do vaso vagal, que diferencia das outras síncopes? Normalmente, o paciente vai falar, eu tenho um aviso que eu vou desmaiar. Eu fico tonto, eu tenho enjoo, eu tenho sudorese, todo mundo fala que eu fico pálido. Então, essa é a dica. Sem pródromo, fala mais a favor de uma doença cardíaca. Com pródromo, aviso que vai desmaiar, fala mais a favor de uma síndrome vagal, tá? Então, a história clínica, na verdade, é o ponto mais importante dessa investigação. Não é sair fazendo exame, você vai se perder. Você tem que ir primeiro na história. Então, essa história ela tem que ser colhida, às vezes, mais de uma vez, porque o paciente fala para você, não, nunca desmaiei, chega lá com a cara toda quebrada. Eu não desmaiei, não perdi a consciência. Você vai ver que ele bateu com o rosto no chão, fraturou a mandíbula, mas ele não lembra, tá? Então, é outra característica. Existe uma amnésia retrógrada. Então, a história, às vezes, tem que ser colhida com alguém que estava lá na hora e viu a pessoa desmaiar. A gente vai mostrar aqui, hoje, uma recomendação, é um vídeo. Então, hoje, como muita gente tem câmera, né, no celular, todo mundo tem, e existe muita câmera de segurança nos locais, a gente, quando tem uma dúvida do mecanismo da síncope, a gente pede para que a pessoa envie esse vídeo, e a gente vai, como o vídeo que eu mostrei do menino ali assistindo a aula, tá? Respondendo lá as questões. Então, na síncope vasovagal, ou neurocardiogênica, ou neuromediada, que hoje o correto é falar síncope reflexa, tá? Normalmente você tem esses gatilhos, você tem fatores, por exemplo, aquele paciente que vai doar sangue e desmaia, né? Vai fazer exame de sangue e desmaia, vocês já devem ter visto muito isso. O paciente que está muito tempo em pé, uma fila lá do colégio militar, ou de uma formação aí na igreja, senta e levanta. Então, a história ela vai te mostrando um ambiente que leva a gente a fazer o diagnóstico de vaso vagal, tá? A hipersensibilidade, que é outra causa reflexa, só que é do idoso, ela tem o mesmo mecanismo. Ativação de mecano e baroreceptores, estímulo simpático, saída simpática e predomínio vagal, só que agora eu tenho um estímulo localizado. Então, se o paciente vira rápido o pescoço, eu faço esse teste apertando no seio carotídeo, nessa região, e comprimo durante 10 segundos. Não é massagem, não. É igual a compressão para reverter uma taquicardia supraventricular, tá? Você está fazendo uma manobra vagal. Então, o que a gente vai encontrar? Aqui vocês estão vendo uma paciente que caía, se machucava, ninguém sabia qual era o motivo. Uma senhorinha que morava sozinha, teve que morar com o filho, já estava revoltada, que tinha que ter uma cuidadora, sempre fez tudo sozinha, mas não podia mais porque caía e se machucava mesmo. Então, aqui você vê uma reprodução de uma assistolia, ou seja, parou o batimento. É indicação de marca-passo. Então, é totalmente diferente. Se eu ver isso aqui num garoto de 20 e poucos anos, não tem que botar marca-passo. Isso demorou muito para a gente chegar a essa conclusão, mas hoje a gente tem certeza disso. Tá? Até prova o contrário, porque medicina ninguém tem certeza de nada, né, Fernando? Até vi outro estudo. Mas, por enquanto, à luz do que nós temos hoje, o tratamento da hipersensibilidade, com essas pausas, com mais de 3 segundos, reproduzindo o sintoma em um idoso que cai e se machuca, é igual a botar marca-passo, tá? E aí você muda a história natural e a qualidade de vida desse paciente, além de diminuir a mortalidade, porque as quedas vão provocar morte por outros motivos. Não é pelo coração em si, mas pelo desmaio, tá? Então, eu apresentei para vocês doenças do sistema autonômico que envolvem alterações ortostáticas, tá? Isso é só uma parte da síncope. São as síncopes reflexas, tá? Só que o que acontece? Essas síncopes vasovagais podem dar isso aqui, ó. Tá vendo aqui que o coração está quase parando de bater? Então, essa pessoa jovem que tem essa síncope clássica, vê sangue e desmaia, levou uma notícia, soube de alguma coisa que ficou com medo, desmaiou. Se ela tiver convulsão, a maioria das vezes a paciente é encaminhada para o neurologista e começa a tratar como se fosse uma crise, uma epilepsia. Quando, na verdade, o mecanismo é outro, tá? Então, a gente acaba pegando isso aqui quando a gente faz o exame, que eu vou explicar para vocês, que é o tilt test, não sei se vocês já conhecem,
que é um exame que a gente tenta reproduzir o mecanismo que levou esse paciente a desmaiar, se for uma falha ortostática. Eu não vou usar o tilt para avaliar um paciente que tem uma cardiopatia estrutural ou que já infartou e que tem arritmia ventricular, senão eu posso matar ele no exame. Então, é muito importante que exista esse filtro e, por isso, esse exame hoje ele passou de um nível de evidência 1 para 2A, porque as pessoas estavam indicando errado, tá? Então, na verdade, ele não é para todo mundo. É um exame para quando eu tenho uma suspeita de que o paciente tem uma síncope vasovagal reflexa, tá? Esse aqui é o tilt test, não sei se vocês já viram alguma vez ou já ouviram falar. A gente fez o primeiro exame de tilt da Redditor. Então, assim, eu já trabalhava com isso no Procardíaco, mas a gente inaugurou o tilt test na rede. Hoje, esse exame é feito em todos os hospitais. A gente treinou, tem gente fazendo em todos os lugares da Redditor do Rio de Janeiro e fora do Rio também, tá? É um exame simples, mas ele precisa de um médico o tempo inteiro olhando e uma técnica de enfermagem que vai ajudar. Por quê? Eu coloco o paciente em pé, quer dizer, eu levanto ele numa cama ortostática, ele vai ficar em torno de 60 a 70 graus. Por que esse ângulo? Porque quando você está 90 graus, o que acontece? A tua musculatura ajuda, através de ativação de receptor simpático no músculo, o retorno venoso ser mais eficaz. Então, quando eu ponho a 60 e 70, os trabalhos mostraram que eu tenho mais propensão a fazer esse reflexo alterado que esse paciente apresenta, tá? Durante o exame, eu uso uma pletismografia digital. O que é isso? É um sensor que me dá batimento a batimento uma pressão arterial não invasiva. E aí eu consigo acompanhar. Aqui é o batimento cardíaco e aqui eu tenho a pressão máxima e mínima e média. Tá? Então, o que eu vou ver? Eu vou ver a hora que esse paciente desmaia. O antes, o durante e o depois. Ah, mas isso é horrível, você vai fazer o paciente desmaiar? Tem que fazer um pouco, né? É para isso que ele está lá. Por isso, esse paciente ele é seguro nessa maca, com cinto de segurança, são 4 cintos de segurança, e essa maca ela volta rápido. Se eu perceber que está muito bradicárdico ou que está muito hipotenso, eu vou fazer o quê? Um Trendelenburg, inverter. Quando eu faço um Trendelenburg, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando o sangue de volta para a região central do corpo, aquele sangue que estava represado embaixo, e eu paro de ativar mecanos e baroreceptores que estavam dando aquele alarme. O sangue não está chegando lá em cima, que, na verdade, é uma situação de alerta. Tá? Então, o cérebro ele não pode ficar mais de 3 segundos sem receber fluxo sanguíneo. Tá bom? Então, o que ele faz? Ele mesmo faz uma redistribuição do sangue para os órgãos nobres, coração, cérebro e rim, e a periferia para de receber sangue como deveria. Então, é comum esses pacientes terem formigamento, a mão gelada, às vezes acham que está tendo um AVC, né? Por quê? Porque tem um roubo de fluxo realmente, principalmente para o cérebro, tá? A gente volta à cama, isso costuma resolver rápido, confirmando que o mecanismo é realmente um mecanismo reflexo, tá? Alguém já teve experiência assim com o tilt test? Já viu ou já viu algum paciente que tenha feito? Eu já fiz. E foi o pior exame de toda a minha vida. Você fez? Quem está falando? É Karen. Karen. Você fez aonde, Karen? Eu fiz no Copador. Eita, fez comigo, então. Não sei, foi quando eu tinha uns 16 anos, em 2015. Foi o pior exame. 2015. Não tem mais tanto tempo. É um exame, é isso. A pessoa às vezes fica com essa sensação, porque dependendo do tipo. Você a minha pressão chegou a 5/3 nesse exame. Pois é. Mas aí te ajudou em alguma coisa? Você entendeu o mecanismo e começou a resolver seus desmaios? Ou não adiantou nada? Eu entendi o mecanismo, mas eu não faço tratamento. O meu cardiologista disse que tinha que fazer posição hídrica só. E é isso que eu faço e continuo desmaiando por aí. Continua, Karen, não pode. Sim. Fernando, já temos uma paciente aqui na sala. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também não sabia disso, não. Para mim foi... Aí, tá vendo? Então, olha só, o que a literatura fala? Que a gente pode ter uma síncope na vida. Todo mundo tem direito a uma síncope. 40% da população mundial pode desmaiar, porque a gente está num planeta rodando aqui a gravidade em cima da gente. A gente está em pé.
A partir do momento que a gente parou de andar de 4 e levantou, virou bípede, a gente criou um problema, que a cabeça ficou no alto, coração mais abaixo e o retorno venoso com baixo fluxo, né? O sistema arterial tem alta pressão, mas o sistema venoso é um sistema de baixa pressão. Então, quando a gente aumenta a volemia, aumenta o sódio, a gente melhora esse retorno. Mas alguns pacientes têm que tomar remédio para isso. Então, a gente vai falar depois. Karen, você me lembra para eu falar disso, tá? Então, no tilt, eu vou ver qual tipo de desmaio que esse paciente tem. Pode ter várias formas. Esse aqui é o da desautonomia. Como é que a gente vê que é desautonomia? Na hora que a pressão vai caindo lentamente, não é igual o vasovagal que despenca, tá? Vai caindo porque é uma falência autonômica crônica. E aí o coração que tem que acelerar para compensar o fluxo, ele não acelera. Então, é aquele paciente que vai falando com você e vai ficando xoxinho, assim, fala assim, eu estou ficando fraco. E por quê? Porque o fluxo sanguíneo não está sendo adequadamente revertido. E tem alguns pacientes que a gente pega isso aqui, ó, uma sistolia, um bloqueio na parte elétrica do coração. Aí fala, meu Deus, vai morrer. Não morre, tá? A gente volta à cama e isso normaliza, tá? Não tem relato de morte no tilt teste, mundialmente, tá bom? É um exame seguro. E aqui, então, essa parte é a parte teoricamente mais fácil, porque a gente fala, é menor risco, mas eu acho que é o mais difícil de tratar. Você vê que a Karen até hoje está desmaiando por aí. Então, assim, não pode, a gente tem que aprender a não desmaiar. Isso demora, porque requer conhecimento da fisiopatologia, do tratamento, reabilitação, diminuição do estresse, controle do sono, assim, tem várias coisas. É mudança de estilo de vida, basicamente, tá? Mas a gente vê famílias inteiras que têm essa predisposição. A minha família, por exemplo, todo mundo já desmaiou na vida, está todo mundo sem desmaiar, mas todo mundo já teve uma história. Por quê? Porque pode ter um polimorfismo genético. Então, você vai ver, a mãe desmaiava na gravidez, o irmão desmaia quando vê sangue. Fernando, quer falar? Você está sem o áudio. Não, tá sem o áudio. Eu estava apenas fazendo uma observação que é bastante interessante, isso que você está falando, que existe uma coincidência, vamos dizer assim, familiar, né? Quer dizer, uma predisposição genética. Tem. Eu lembro bem do meu desmaio aos 16 anos, eu estava na praia, eu ficava lá, no sol, e aí muitas horas deitado, levantei rápido, eu não tive nenhum... Eu lembro da minha amiga me segurando, e eu falando, o que aconteceu? Então, existe uma amnésia mesmo. Se você tem isso uma vez na vida, pode acontecer. Agora, se você começa a ter isso sempre, tem que tratar, tá? Porque interfere na qualidade de vida. Alguns pacientes começam a ter depressão, quer viajar, não pode, não consegue terminar os estudos porque desmaia na escola. Enfim, não é fácil, tá? Mas não mata, não lesiona. E a tendência é melhorar em torno dos 30, 40, depois começa na adolescência, dá uma parada. Mas qual o problema? Volta na idade idosa. Então, hoje a gente já sabe que o idoso também pode ter uma síncope vasovagal, que ficou lá quietinho e voltou numa idade mais avançada. Mas aí ele corre o maior risco de quê? De fraturas, né, graves relacionadas ao envelhecimento, osteoporose, osteopenia. Tá bom? Professora, posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. Esse teste a gente só indica quando a síncope o mecanismo é reflexo? Sim, mas eu vou falar um pouquinho, tem outras indicações, mas assim, para uma aula básica, eu acho que o mais importante é vocês saberem isso. Quais são as outras indicações? Eu posso ver taquicardia postural ortostática, que não é uma síncope reflexa, eu faço esse diagnóstico também. Eu faço o diagnóstico de hipotensão postural, muitas vezes. E o principal, que é o que eu estudo hoje mais, são as desautonomias, que é outra coisa, outra galera, é uma pessoa que tem doença no sistema autonômico, tá? Então, é aquele paciente que tem Parkinson e que está caindo, e aí você tem que tratar, porque além da doença ser ruim, ele ainda tem o trauma aí associado. É o paciente que tem um diabetes muito grave, tem uma neuropatia. Isso é um estudo um pouco mais aprofundado, e que ainda... Por incrível que pareça, apesar de ser usado desde 1986 esse teste, ele ainda não tem nível de evidência científico alto para essas desautonomias. É isso que a gente vai começar a publicar mais. Já tem muita publicação, mas não tem um estudo grande, randomizado, como deve ser para ter nível de evidência, tá? Então, ele é usado para vasovagal
E quem tem mais experiência, estuda mais isso, consegue fazer outros diagnósticos. E quem tem um aparelho apropriado também, que não é todo mundo que tem. Esse aparelho é um aparelho caro e ele é pouco disponível realmente aqui no Brasil. Tá? Então, posso continuar? E agora a gente entra na síncope que assusta, que é a que tem risco de vida, de morte, né? Que é a síncope cardíaca. Então, Hipócrates, 377 a.C., já falava, por observação, que as pessoas que tinham desvanecimentos frequentes e graves, sem uma causa aparente, morriam repentinamente. Então, é outra história agora que a gente está entrando aqui. Framingham, o estudo de Framingham já mostrou, aliviou um pouco o nosso lado. Por quê? O que ele mostrou? Que quem tem síncope vasovagal não morre por causa disso. Tá? Quem tem síncope de causa neurológica, que é muito raro uma síncope de causa neurológica, também não tem aumento de mortalidade. Mas quem tem síncope de origem cardiológica é um paciente que está com risco de vida. Por isso, a gente tem que investigar precocemente. Tá? Então, quando eu vejo que um paciente tem uma perda transitória da consciência, que eu vejo que é uma síncope, não é um trauma, não foi uma intoxicação exógena, eu vejo que realmente é uma síncope, eu vou começar a avaliação como? Com exame físico. O que é o mais importante do exame físico? Primeiro a história, claro. Exame físico, medir a pressão deitado, 3 minutos em pé. Isso é tão simples. Se eu tiver uma queda acima de 2 pontos da sistólica ou 10 da diastólica, eu já começo a falar, esse paciente, no mínimo, ele está desidratado e pode ser a causa da síncope dele, tá? E eu posso fazer a compressão carotídea já na primeiro? Posso, mas eu tenho que auscultar a carótida para ver se não tem um sopro, porque se eu apertar aqui e tiver uma obstrução da carótida, raramente isso acontece, mas eu posso soltar um êmbolozinho e fazer um AVC, um TIA, tá? Um ataque isquêmico transitório. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse paciente vai chegar para você sem um diagnóstico. Eu não sei exatamente o que ele tem. Porque ele chega lá, já está tudo bem, não está sentindo mais nada. Mas se ele chegar para você, olha, eu estava fazendo um esforço, tive uma dor no peito e apaguei. Esse é um paciente grave. Ele pode estar infartando, ele pode ter uma arritmia ventricular, ele pode ter uma dissecção aórtica. Síncope que acontece no esforço é uma síncope sempre grave, até prova em contrário, tá? Que é diferente da síncope que vai acontecer depois do esforço. Então, a síncope reflexa ou vasovagal, ela pode acontecer quando eu termino o meu esforço e paro muito rápido, tá? Então, essa é a diferença na história, que às vezes as pessoas também confundem. Esse paciente teve uma síncope no esforço. Quando a gente vai ver, nunca é no meio do esforço, é depois, porque após o esforço eu posso ter uma vasodilatação e queda de pressão, e é uma síncope reflexa, tá? Então, quando eu estou aqui, diante dessa sinuca de bico, eu não sei o que esse paciente tem, o que eu tenho que fazer? Qual a minha obrigação? É estratificar o risco. O que é isso? Esse paciente é alto risco para ter uma síncope cardíaca ou ele provavelmente tem só uma síncope vasovagal? E se ele tem só uma síncope vasovagal, eu preciso tratar? Foi uma vez ou outra? Ou ele está tendo isso todo dia? A gente pega paciente que desmaia todos os dias, tá, gente? Não consegue fazer nada. Não está conseguindo ter uma vida normal. Então, para isso, a gente criou a unidade de síncope. O Copador foi o primeiro hospital do Rio de Janeiro a ter essa unidade de síncope e a gente montou, nessa época, o protocolo. Isso foi em 2001 ou 2002, baseado num estudo chamado Estudo CIDES, que era um estudo que dizia, olha, se você coloca especialistas olhando essa síncope, a chance de você não precisar internar pessoas que não precisam de internação e você conseguir liberar, internar e investigar quem realmente precisa, aumenta. Então, com isso, você aumenta a chance de fazer o diagnóstico e você diminui a mortalidade desses indivíduos, tá? Então, o que a gente hoje tem em mente? Quando eu vejo que o paciente é baixo risco, uma vasovagal clássica, eu não preciso internar ele no hospital, vou mandar ele embora e falar, olha, vai na nossa clínica de síncope, vai lá no consultório para a gente continuar o seu tratamento. Quando esse paciente tem um altíssimo risco, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma arritmia ventricular, um edema agudo, teve uma embolia pulmonar que pode dar síncope, ok, eu fiz o diagnóstico, vou tratar a causa base. Mas se aquele paciente que eu não sei direito o que ele tem, ele não é nem aqui, nem aqui. Esse é que é o problema. E aí que entra a opinião do especialista.
com a história, que a gente já falou. Eu entrei um outro vídeo aqui que eu acho ótimo, que é saber se foi síncope mesmo. Ó, isso aqui foi uma queda. Mas se não tem ninguém olhando o que aconteceu, ele vai dizer que teve uma síncope, né? Então, queda e síncope às vezes se misturam um pouco. Então, eu posso ter idosos que caem muito e quando a gente vai ver, tem um mecanismo cardiogênico ali, tem uma arritmia naquela queda. Tá? Isso foi contemplado na última diretriz, que é agora de 2018. Então, é recente. Né? Então, a gente precisa investigar queda em idoso, porque assim, o idoso cai mesmo. Não, a gente tem que trabalhar. São múltiplas causas do idoso para cair, desde um chinelo que está ruim, até alteração de equilíbrio, audição, visão, mas não podemos esquecer das causas cardiológicas, não podemos esquecer do bloqueio elétrico no coração, da hipersensibilidade carotídea até de uma hipotensão postural. Ele levanta, a pressão cai, a musculatura não recebe sangue, ele perde a força e cai, né? Tá? Então, isso é uma coisa importante também. E aí, como é que eu vou fazer a anamnese desse indivíduo? Eu vou lembrar o seguinte, que síncope cardíaca acontece mais em idoso, tá? Acontece mais no sexo masculino, indivíduos que já tenham uma doença conhecida, coração dilatado, aquele indivíduo que tem sintomas de arritmia, aquele indivíduo que teve a síncope durante o esforço ou na posição deitada. Então, se ele fala, olha, eu desmaio deitado, tem alguma coisa muito grave aí, tá? E se ele tem uma história familiar de morte súbita, é outra coisa importante. Agora, aquele indivíduo que é jovem, não tem nenhuma doença cardiovascular, estrutural, tem uma síncope quando levanta ou quando está muito tempo em pé, no calor, quando bebe, quando leva um susto, vai colher sangue, e tem pródromo, ou seja, ele percebe que vai desmaiar, fica enjoado, sente um calor, normalmente eles sentem um calor, o ar-condicionado está ligado lá na sala do exame, eles falam, estou com muito calor. Então, são sinais de que vai ter uma síncope reflexa. Então, esse indivíduo, normalmente, ele desmaia a vida toda, igual a Karen, estou desmaiando por aí. Mas não acontece nada. Quer dizer, nada acontece, pode acontecer um trauma, mas ele não vai morrer, nem vai mudar a sua saúde por conta disso, pelo menos até onde a gente sabe, tá? Mas muda a qualidade de vida, com certeza, né? Então, isso também impacta em saúde. A gente tem vários scores para avaliar esse risco, mas a maioria mostrou o seguinte, se eu tenho um eletro alterado, cardiopatia, se eu tenho hipotensão, se eu tenho mais de 45 anos, hoje 45 anos é considerado 30, né? Mas assim, uma pessoa de 50, 60 com uma cardiopatia, ela tem mais risco de ter uma síncope cardíaca. Se ela tem palpitação antes do desmaio, dor no peito, falta de ar, então é diferente da vasovagal. A gente usa um score para classificar, só para dar um exemplo para vocês, que é o score de Oésio. Então, eu pergunto, tem mais de 65 anos? Tem história de doença cardíaca? O eletro é alterado? Tem uma síncope sem aviso? Se eu tenho essas 4 perguntas respondidas sim, esse paciente tem quase 60% de chance de morrer em um ano. Então, ele é a síncope totalmente diferente da vasovagal. Ele tem risco de morrer, tá? Então, essas perguntinhas são fundamentais. E aí a gente tem vários protocolos. Esse aqui é bem interessante, que é um protocolo canadense para sala de emergência, tá? Então, você pergunta na história se tem predisposição a sintomas vagais, se tem doença cardíaca, vê se a pressão está muito baixa, se esse paciente tem eletro alterado, vê sempre o QT, intervalo QT. Não sei se vocês lembram disso, né? Já passaram pela cardiologia e eletro, né? Mas é um intervalo que, se tiver aumentado, a gente pode ter uma canalopatia, síndrome do QT longo, que pode dar síncope e morte súbita, em jovens, em criança, tá? Então, no final, você faz uma pontuação, esse paciente aqui, por exemplo, tem 2, e aí eu vou no meu score. 2, eu tenho médio risco, ele está em médio risco, então é melhor eu investigar. Diferente daquele paciente com muito baixo risco, provavelmente é uma síncope reflexa, tá? Só para exemplificar. E a questão do vídeo. Então, hoje a gente recebe vários vídeos, que é uma forma muito interessante. Olha, esse caso aqui. O paciente, ele saiu de uma caminhada, um idoso muito rígido, sem doença nenhuma. E olha o que acontece com ele. Deu para ver? Vou voltar aqui. Ó, vou voltar.
Ele está botando o tênis, abaixa a cabeça, depois ele levanta o braço. Quando ele levanta o braço, ele cai. E ele demora um pouco para acordar. Você vê que parece que está dormindo. Então, você já começa a imaginar. Provavelmente tem uma bradiarritmia aí, tem uma coisa mais séria. Porque o vaso vagal, ele acorda muito rápido, né? Ó, vem alguém, passa, e agora... E tem uma poça de sangue aqui, vocês estão vendo? Tá? Então, isso é para mostrar a importância do vídeo para a gente entender exatamente o que está acontecendo e é uma recomendação também de diretriz. Fernando está sem áudio. Quer perguntar alguma coisa? Não. Você fazer... Eu estava falando com meu filho aqui, puxa vida, os caras passam, tem uma poça de sangue, o cara é estendido no chão e ninguém para falar com ele. Horrível. Eu tenho um vídeo que eu dou aula que eu parei de dar com aquele vídeo, porque assim, é uma jornalista apresentando e de repente ela desmaia e começa a cair o cenário em cima dela. E o cara do lado continua dando a notícia, como se nada tivesse acontecido. Aí, né, esse é pior. Eu tirei esse vídeo que me deixava muito nervosa, aquele vídeo. As pessoas então, assim, têm atitudes, né, Ana? Acho que eles nem repararam direito, né? Mas é importante ter alguém lá na hora para ver o que acudir, ver se a pessoa está respirando, o que está sentindo, né? Mas esse paciente em específico, ele disse que não sentiu nada, ele não teve nenhum aviso. Então, é mais idoso, não teve aviso, demorou para acordar, foi estranho, até pode ter uma coisa chamada síndrome do roubo de subclávia, que tem a ver com levantar o braço. É uma causa super rara de síncope, mas pode ser. Então, merece uma investigação. Ele se machucou, tá? A gente já viu fratura de mandíbula bilateral. A mandíbula é um dos ossos mais fortes que a gente tem. Então, a pessoa foi realmente de cara no chão, ela não teve nenhuma defesa, tá? Como é que eu começo a investigar? Depois do exame, o eletrocardiograma, que é obrigatório, ele tem um nível de evidência 1. Então, mesmo que seja criança, mesmo que seja jovem, tem que fazer um eletro, porque eu posso ter um Brugada, eu posso ter, que é uma doença grave de canal iônico que leva a síncope e morte súbita, tá? Então, eletro sempre. Fernando vai me dizendo aí quanto tempo que eu tenho, tá? Que eu não estou controlando aqui, não. Muitas vezes a gente faz o eletro e a gente já dá de cara com o problema. Isso é raríssimo, mas é uma sorte, né? Então, eu posso fazer o eletro de um paciente que tem um marca-passo e ver que o marca-passo não está funcionando. Aí eu provavelmente expliquei a causa da síncope dele. Ou eu posso fazer um eletro e pegar uma taquicardia ventricular sustentada. Pronto. Tem uma pista, provavelmente é uma síncope arrítmica. Eu posso ter um Wolff, com fibrilação atrial, que é gravíssimo. Eu posso ter um BAVT. Mas, infelizmente, não é o que acontece na prática. Na maioria das vezes, naquela hora que você faz o eletro, o paciente não tem mais nada. Mas ele pode ter o seguinte, ele pode ter um bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, um bloqueio bifascicular, como esse indivíduo aqui. Não, esse aqui é só um BRE com PR mais longo, que RS é largado, ou seja, um eletro feio, né? Se a história é muito sugestiva de arritmia, eu já vou investigar esse cara. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Por quê? Pode estar acontecendo isso aqui, ó. Aí eu faço um D2 longo no eletro. O que eu vejo? Várias ondas P bloqueadas. Estão vendo aqui? Aqui é P, QRS. Aqui eu só tenho P, não tenho QRS. Então, ele fez um bloqueio atrioventricular. Esse paciente provavelmente vai ter que botar um marca-passo para parar de sincopar, tá? Então, a gente hoje sabe que o eletro é um grande marcador. Se o eletro tem sinais de isquemia, se o eletro tem bradicardia inapropriada, menos de 40 batimentos, se o eletro tem bloqueio bifascicular, que é o bloqueio de ramo esquerdo ou direito, associado a um outro bloqueio, um M-bloqueio, a um BDAS. Então, isso tudo chama atenção. Se a repolarização é alterada, eu tenho inversão de onda T, eu tenho o QT aumentado, espera aí, que a gente vai chamar a cardiologia para ver esse doente, tá? Aí eu posso pedir um Holter? Posso. Mas qual o problema do Holter de 24, 48 horas? É que às vezes a pessoa leva meses para ter de novo o evento. Então, você vai ficar botando vários Holters? Ninguém aguenta. É horrível. Muito, muito chato esse exame, tá? Então, em quem eu vou botar o Holter? Eu vou botar o Holter naquele paciente que, pela história, parece ser muito arritmia e ele está tendo sintoma todo dia. Ou dia sim, dia não. Então, a chance de eu detectar num Holter de 24 horas é maior, tá? Mas não é um exame que define. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Isso aqui era uma médica, 40 e poucos anos, com síncope recorrente, que a gente colocou sentadinha na coronária
porque não tinha vaga em outro lugar, e pela idade, história médica, botou a telemetria, né, o monitor, e ela falou, olha, eu estou me sentindo mal. Ela teve uma síncope sentada, não foi quando mudou de posição. Então, já fica... E aí, na hora, o que a gente conseguiu pegar? Várias ondas P de novo. Ó. Mas aqui, olha o tempo que demorou o bloqueio dela. E aí, ela desmaiou na nossa frente, a gente fez o diagnóstico, ela botou o marca-passo. Tá? Então, quando eu interno o paciente e ficar olhando a monitorização, principalmente se ele tiver sintoma, é fundamental. Tá? Às vezes, o paciente está no CTI, teve um desmaio, o povo esquece de olhar. Esse aqui é um exemplo de um Holter no paciente que internou com síncope, mas era idoso e cardiopata. Então, o que a gente pegou no Holter? Uma arritmia ventricular e quase uma fibrilação ventricular. É uma morte súbita que foi abortada dentro do hospital. Esse paciente é muito grave. Essa síncope dele, se a gente não tratar agora, ele vai ter de novo e vai morrer. Então, a maioria tem que botar um desfibrilador, que é um aparelho que vai ressuscitar, dar um choque para reverter a arritmia ventricular, tá? Um outro exemplo de Holter. Esse paciente era um paciente com câncer, fazendo tratamento com quimioterapia, câncer de pulmão, e que estava dirigindo, bateu com o carro, perda total do carro. Ele não teve nenhum politrauma, nada. Foi uma sorte. Mas o que a gente vê no Holter logo de internação? Um QT muito longo, ó, aqui, ó, intervalo QT enorme, inversão de onda T, depois ele faz uma extracístole e entra numa taquicardia polimórfica. Tá? Então, esse paciente tinha uma alteração do QT pelas drogas que ele fazia para o tratamento quimioterápico. Então, olha como a história é importante, né? Mas muitas vezes a gente vê um Holter com um monte de arritmia que não tem nada a ver com o desmaio do paciente. Quando você vai ver a história, o desmaio é igual ao vaso vagal. Então, o que essa arritmia tem a ver? Nada, provavelmente. Então, nem sempre eu posso pegar um exame e dizer, aqui, ó, achei a causa do desmaio dele. Não tem como, eu tenho que juntar o sintoma com o evento, tá? Então, esse é o padrão ouro da síncope. Eu tenho que reproduzir ou pegar o momento do evento para concluir que realmente esse paciente teve uma síncope causada por essa arritmia. E aí é um negócio difícil. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode pedir um estudo eletrofisiológico, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que, na verdade, o que é? É, através de um catéter, a gente vai estudar o sistema elétrico de condução do coração e ver se tem alguma falha ou se tem alguma arritmia indutível que possa estar levando àquela síncope. Então, eu vou dentro do coração olhar a parte elétrica através de um catéter e vou tentar descobrir o que está acontecendo ali naquele coração, tá? E eu posso chegar a esse ponto e dar tudo normal, posso. Isso pode acontecer, infelizmente, tá? Então, a gente chama isso de síncope inexplicada. A gente não conseguiu explicar a causa dela. Esse paciente pode morrer, a gente fica tenso. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer monitoração prolongada. Ou seja, eu mando ele para casa, investiguei tudo isso, não achei nada, mas eu não terminei a investigação dele. Então, eu vou indicar um aparelho que a gente consegue, à distância, saber o que está acontecendo com esse paciente. Então, hoje, a gente começou a trabalhar com isso há uns 15 anos, pelo menos, agora não sei direito. A gente fazia isso pelo telefone. O paciente mandava um sinal e eu recebia o eletro pelo telefone. Hoje, é via internet. Então, se o paciente está aí com vocês botam o monitor, ele tem uma síncope, e eu consigo, aqui em casa, ver o que aconteceu com ele na hora, eu fiz o diagnóstico do evento real da síncope desse indivíduo. Tá? Então, aqui um exemplo de um menino de 19 anos que teve uma miocardite. Ele tinha síncope, tinha uma função de VE normal, mas ele começou a fazer isso aqui, ó, arritmia ventricular. Então, a gente chamou ele para o hospital, ele estava com uma disfunção grave. Esse menino foi a transplante, viveu mais de 10 anos. Depois ele morreu, mas foi o primeiro transplantado lá da nossa unidade. Transplantou em São Paulo, agora o Copa Star já tem transplante, né? Mas foi o primeiro transplantado ali da unidade de 5. Quer dizer, você pode pegar coisas graves com essa monitorização e muda o curso de vida da pessoa. Aqui um outro exemplo dessa monitoração à distância, esse aqui foi lá do Copadó. Era uma senhorinha que o eletro já era todo alterado. Você vê que o QRS é alargado, não é um eletro normal, você já fica de olho. E o que ela fazia na hora do desmaio? Alguém apertou o botão, porque ela desmaiou, não conseguiu apertar o botão.
Hoje a gente já tem um que é automático, não precisa apertar o botão, tá? Porque quando o sensor lê isso aqui, ó, que o RR está se afastando, ele já grava automaticamente, tá? Na época a gente não tinha essa tecnologia, então alguém foi lá, apertou na hora do desmaio. O que a gente viu? Parada, é uma sistolia, uma pausa enorme também, que tem indicação de marca-passo, tá? Aqui tem outros exemplos, não vou falar um por um, mas assim, esse é o objetivo. Então, esse monitor, ele tem 2 tipos. O externo, que eu coloco aqui o eletrodo, são 3 eletrodos, o tempo que eu tiver com ele, está gravando e está me mandando. Quando tem o sintoma, aperta o botão, ele grava para trás e para frente. 2 minutos para trás, 2 minutos para frente, e envia automaticamente pela internet. E aí eu consigo até pelo celular ver o que está acontecendo, tá? Isso não é uma coisa recente, a gente já trabalha com isso há muitos anos, mas a tecnologia é pouco conhecida ainda, tá? Então a gente precisa difundir. E aí já foi lançado em 97, foi o primeiro congresso americano que eu fui de arritmia na minha vida, foi o lançamento do monitor inserível. O que é isso? Em vez de eu tirar para tomar banho, tirar para dormir, eu vou colocar um sensor embaixo da pele, é uma mini cirurgia, como se fosse uma cirurgia dermatológica, tá? E que eu coloco esse chip e ele fica acompanhando o batimento do coração. Para quem que eu indico isso? Para aqueles pacientes que têm uma síncope que não se consegue saber por quê. É uma síncope rara, uma vez ao ano, a cada 2 anos, mas o paciente se machuca muito e não está conseguindo chegar a um diagnóstico. Já fez até estudo eletrofisiológico. E o que a gente faz? A gente vai ver a síncope em tempo real. Ah, Ana, mas você pode ver ele morrer? Pode. Realmente pode. Se você não estratificou, vamos ver se esse doente tem doença coronariana, vamos ver se ele tem disfunção, se tem uma miocardite, o que ele tem de doença? Não tem nada. É uma válvula que está entupida? Não tem nada, Ana. A gente não está achando a causa da síncope. Aí a gente indica essa forma de monitoração, tá? É uma ferramenta importante, um nível de evidência muito alto, é um nível de evidência 1, ou seja, a gente tem que se conhecer, né? Aqui alguns exemplos, aqui esse paciente que acionou e a gente viu o quê? Uma arritmia ventricular. Esse paciente pode ter uma morte súbita, sim. Às vezes é uma doença isquêmica que leva à arritmia ventricular, mas a maioria das vezes não, é uma cicatriz no ventrículo que foi uma cicatriz de um infarto prévio. O paciente não tem doença aguda. Então, você vai fazer um cateterismo e não acha nada, mas na verdade a doença está no músculo, que é o que gerou a arritmia, tá? Aqui um outro exemplo também do implantável, que eu vejo que é a mesma coisa que eu vi lá naquele inicial. É um bloqueio avançado. Esse paciente, eu descobri a causa da síncope dele e vou tratar, tá? Então, quando a gente fala qual é o tratamento da síncope, depende de qual a causa da síncope, né? Nitidamente, já deu para perceber que não dá para tratar, né? Fazendo tipo esquema cloroquina com azitromicina. Não existe receita de bolo, né? Não existe tratamento precoce, existe investigação correta, tá? Assim como na Covid também. Então, vamos lá. Monitorização implantável. Qual é o nível de evidência? Quando eu não tenho o diagnóstico, o mecanismo certo e o paciente tem síncope. Principalmente se eu acho que ele tem uma síncope cardíaca e se eu já investiguei tudo e não consegui encontrar. Mas eu também posso pedir para aquele paciente de baixo risco, que é um vasovagal, mas que não está respondendo ao tratamento. Ele pode ter uma cardioinibitória, aquela sistolia? Pode. E aí, então, ele pode ter que botar marca-passo em algumas exceções que não estão respondendo ao tratamento, que é muito raro. E agora a gente tem um procedimento chamado cardioneuroablação, para não botar marca-passo nesse cara jovem, tá? Que é um procedimento por catéter, que vai mexer no gânglio para evitar esse estímulo do vago. Então, isso já está sendo colocado com nível de evidência alto, tá? Tudo bem até aí, gente? Fernando? Tá tudo ótimo, Ana. Estou pegando muito pesado ou tá Não, excelente, eu também estou aprendendo muito. São 4 horas. Olha, pode interromper, tá, gente? Se tiver muito... A gente tem até umas 4h20, mais ou menos, tá bom, Ana? Tá, 20 minutos, então já vai dar tempo. Depois o pessoal poder fazer alguma pergunta. Alguma pergunta. Então, olha só, o que é importante na síncope cardíaca? É relacionar o evento com o traçado. Então, se eu tenho uma bradicardia, uma bradicardia com 30 de frequência, esse paciente teve uma síncope, você vai fazer o eletro e tem uma bradicardia com 30 de frequência,
Você já fala, peraí, provavelmente esse paciente tem uma arritmia relacionada assim. Ah, Ana, mas ele não teve sintoma nenhum. Eu fui fazer o eletro, tinha 40 de frequência. Você vai desconfiar, mas você não vai poder ter certeza. Por quê? Na vasovagal, o batimento também não pode cair? Pode. Então, como é que eu faço? Eu volto na história, tá? Normalmente, a disfunção sinusal, ou seja, a bradicardia que acontece porque o nó sinusal está ficando fraco, ela é arrastada, o paciente já vem com cansaço há algum tempo, ele já vem caindo há algum tempo, não é assim de uma hora para outra desmaia, tá? Normalmente, tá? E naqueles pacientes você vai fazer o eletro e ver que tem um bloqueio nítido, você já fechou o diagnóstico, tá? Ah, Ana, eu fiz o eletro aqui, ó, tem um bloqueio de ramo esquerdo, com eixo além de menos 30. O que você acha? Eu não consegui achar nenhuma bradicardia. Esse paciente tem uma síncope e a história parece ser por arritmia, porque eu posso ter um bloqueio no meu eletro, mas a minha síncope ser quando eu levanto, quando eu tomo álcool. Então, não tem a ver com a síncope arrítmica, tá? Então, eu vou de novo fazer essa pergunta. Como é que foi a síncope desse paciente? E aí eu posso pedir um estudo eletrofisiológico, eu posso botar um monitor implantável e vou investigar uma arritmia nesse doente. Se esse paciente tem uma disfunção muito grave do coração e desmaia, é um caso separado. Esse paciente tem alto risco de morte súbita só por causa da fração de ejeção dele do coração. Então, se a contração do coração é menor que 35% e ele desmaia, esse paciente já é indicado colocar um desfibrilador nele, tá? Isso aí que a gente pensa. Tá? Então, aí a gente vai falar de tratamento. Tratamento é complicado. Por quê? Olha só o algoritmo aqui da diretriz de tratamento. Dá vontade de sair correndo, né? Mas o que ele fala? Reforça. Se eu tenho uma síncope reflexa, então a primeira coisa que eu tenho que saber é se a história parece ser reflexa ou não, porque é aí que eu vou direcionar o meu tratamento, né? Mas se a história é de síncope reflexa, ela pode ser uma síncope reflexa do jovem, que não tem doença nenhuma, até daquele vovozinho que tem uma hipersensibilidade, tá? Então, ó, olha aqui, o que a gente tem que saber? Primeiro, eu vou ensinar esse paciente, se eu vejo que é uma vasovagal, o que eu vou fazer? Aquilo que a Karen falou. Eu vou evitar os gatilhos. Então, eu sei que se eu estiver na praia e beber uma caipirinha e levantar rápido para jogar um vôlei, a chance de eu desmaiar é maior do que se eu estiver no ar-condicionado, bebendo bastante água e fazendo uma atividade física regular, sem ser no calor, tá? Então, a educação é conversar com o paciente sobre a doença dele. Primeiro, dizer que não é uma coisa grave. Por quê? Eles chegam muito assustados. Tem muita coisa na internet, a pessoa pesquisa, já chega achando que vai ter que botar um marca-passo, já fala sempre no pior. E quando você acalma o indivíduo, como a ansiedade é um gatilho também para vasovagal, você já diminui um pouco os eventos, né? Então, ele saber fazer o tilt, entender o que ele tem. Tem alguns estudos já falando que você consegue melhorar o sintoma em quase 90%, tá? Então, conhecer o mecanismo. O paciente entende, então agora eu entendi por que eu desmaio. Então, ele vai aderir melhor ao tratamento. Ele vai entender por que ele está bebendo água. Porque ele vai no médico, está desmaiando, batendo com a cabeça, e o médico diz que ele não precisa fazer nada, só beber água, ele vai falar, esse médico é horrível, né? Para falar beber água, minha mãe fala para mim, que eu tenho que beber água. Mas ele precisa acompanhar o raciocínio e aí ele vai beber água. 2, 3 litros por dia, o que for necessário. Por quê? Porque são pacientes mais hipovolêmicos. Então, o contexto fisiopatológico já tem uma hipovolemia natural. São pacientes com sódio mais baixo. E o sódio é o íon que a gente precisa ter no intravascular para aumentar a osmolaridade e carrear a água, né? Então, a expansão volêmica depende do sódio. Então, por isso que a gente pede para aumentar o sódio da dieta. E diminuir o estresse, fazer atividade física. Alguns pacientes, a maioria melhora com isso, tá? Quando não melhora ou não consegue aderir, a gente vai passar para essa forma que é recorrente. Então, eu posso ter que usar um remédio. Quais são os remédios que funcionam para isso? São poucos. São 2, na verdade, com nível de evidência 2B. O que é isso? Possivelmente eles ajudam. E na prática a gente vê que ajuda. Mas em estudos científicos, randomizados, placebo-controlados, a evidência ainda não é
uma evidência 1, que é a que não tem dúvida, tá? É uma evidência. A 2A é que provavelmente é benéfico. E a 2B é que possível, pode ser ou não, tá? Então, o nível de evidência das drogas ainda é baixo, de qualquer droga, não tem um tratamento específico, mas a gente percebe que essa fase aqui melhora muito os pacientes. Então, alguns pacientes que têm uma ansiedade, né, excessiva, a gente encaminha para um acompanhamento psicológico. Então, essa multidisciplinaridade é importante no tratamento e eu acho que é o que as pessoas mais perdem aí o rumo. Porque aí começa a dar remédio, aumenta a dose e o paciente não melhora. Então, o que o Florinef faz? O Florinef aumenta a expansão volêmica, aumenta a absorção de sódio e água e aumenta a captação periférica da adrenalina no vaso, para fazer aquela vasoconstricção que a gente falou lá no início. Mas se eu não bebo água, se eu não aumento o sódio, o Florinef só vai me dar efeito colateral, que é a hipertensão, tá? Edema de membro inferior, ganho de peso, aumento da glicemia, porque ele é um corticoide, é um mineral corticoide. Então, como é que a gente usa? A gente usa por pouco tempo, uma dose baixa, normalmente 0,1 a 0,2, no máximo 0,4, né, miligramas por dia. Os horários de pico de desmaio, normalmente, é pela manhã ou após as refeições, tá? Então, a gente costuma dar de manhã e observar como é que esse paciente... Mas sempre falando sobre as medidas. E tem uma outra medicação que chama midodrina, que é o cloridrato de midodrina, que, na verdade, é uma droga que não tem registro na Anvisa, que no Brasil é uma droga que a gente tem que importar, por isso que a gente não usa em todo mundo, mas ela é mais específica para aquele velhinho que tem um Parkinson, com desautonomia e falência autonômica. Por quê? Qual o mecanismo dela? Ela faz uma contração, é um alfa-agonista que vai fazer uma vasoconstricção na hora que essa vasodilatação está lenta. Tá? Então, é diferente do Florinef. Então, eu indico o Florinef para o jovem com vaso vagal e eu não indico para o velhinho com insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o mecanismo do sódio aí para ele é péssimo. O que eu preciso é contração do vaso. Deu para entender a diferença? Tá? Mesmo assim, gente, isso tem um nível de evidência baixo. Tá? Então, não é fácil tratar assim. Não é. Se esse paciente tem pródromo, eu posso ensinar manobras para ele. Então, as manobras, teve um trabalho chamado PC Trial, que foi um estudo multicêntrico, que estudou todas as manobras que a gente conhece. Botar a cabeça para baixo, ficar de cócoras, levantar a perna. Quais são as manobras mais fáceis? O ideal, quando vai sentir que vai desmaiar, é deitar e levantar a perna. Óbvio, porque você do chão não passa, né? Você não se machuca. E você faz o trem, o sangue retorna e você consegue diminuir esse mecanismo. Ele para, tá? Mas se você não pode fazer isso, então vamos ver quais foram as manobras que funcionaram. Hand grip, tá? Você ter uma bolinha daquelas de anti-estresse na bolsa. Viu, Karen? Sentiu que vai desmaiar, tem que ser logo no início. Comprime com a mão que você é a sua mão dominante. Se você é destra, a mão direita, tá? Comprime e mantém. Eu passei por essa aula já umas 3 vezes na minha vida. Você fez isso já alguma vez que funciona? Já fiz sem a bolinha, porque não dá tempo de buscar a bolinha. Então o seu é mais rápido. Então, o que você tem que fazer? Ver se você está bebendo pouca água, como é que está a tua alimentação, jejum prolongado é ruim. Então, tem outras medidas que talvez, exercício físico, como é que está o seu sono, quem tem privação de sono tem mais chances de desmaiar, tá? Então, assim, tem várias situações aí que podem piorar o teu desmaio. Mas se você consegue fazer o hand grip, você aumenta a pressão e aumenta o retorno venoso, isso foi comprovado cientificamente. Não tem a bolinha, esqueceu, não dá tempo, você pode fazer isso aqui, ó. É a outra manobra. Bota uma mão aqui dentro da outra e puxa para fora. Você está fazendo uma força, né, que é um squeezing quase, mas não é agachando, e aí você melhora o retorno venoso. E a outra é em pé, você passar uma perna sobre a outra e contrair quadríceps e glúteo. Você está melhorando o retorno venoso, tá? Esse eu já tentei, não funcionou. Esse não funcionou. Talvez você tenha que tomar remédio, né? Eu estava até falando com o pessoal que agora que eu tô mais velha, né? Eu consigo sentir mesmo quando eu vou desmaiar e aí eu tento sentar sempre. Porque, na verdade, eu desmaiei pela primeira vez com 4 anos. E desde então
Então, quanto mais cedo começa o desmaio, mais chances de você fazer aquela bradicardia, né? Entendeu? Você já teve convulsão alguma vez? Não que tenham visto, né? Porque Ótimo. eu desmaiei várias vezes sozinha. E já se machucou? Muitas vezes. Então tem que tratar. Fernando vai te tratar. Já quebrei dente. Não pode, Karen. Vamos lá, vamos resolver isso. Ana. Hã? Você é hemodinamicista, é verdade. Manda para mim que eu trato da Karen. Eu tenho alguns pacientes de Macaé. Engraçado. Então, você faz as manobras. Tem uma coisa chamada tilt training. Não sei se alguém já te recomendou. O tilt training a gente tentou fazer no início, para o jovem, adolescente, que tem esse tipo de síndrome que não melhora, que é um treinamento ortostático. O que é? Ficar em pé, um pouquinho inclinado para trás, encostado numa parede durante 40 minutos, 2 vezes ao dia. Ninguém tem paciência de fazer isso. Até começar os sintomas. Começou o sintoma, deita e levanta a perna. Fazendo isso diariamente, tá? É que nem aqueles treinamentos para labirintite, que ninguém faz. Mas também se fizer, nem sempre tem uma boa resposta. Então, ele tem um nível de evidência 2B, ou seja, pode tentar, mas a gente não tem certeza se isso realmente impacta em melhora, tá? Então, o que melhora mesmo é hidratação, meia elástica, que a gente não falou aqui, que eu esqueci, para melhorar o retorno venoso. Atividade física, reabilitação. O que você faz com a atividade física regular? Que é o aeróbico e a musculação. Você treina o sistema autonômico. O simpático e o vago todo dia são estimulados e a gente deixa eles mais espertinhos. É basicamente isso. E a musculação faz o quê? Aumenta a massa muscular, aumenta o retorno venoso, melhora o receptor de adrenalina no músculo. E aí você tem uma melhor contração e retorno venoso. Então, o vasovagal é isso. Evitar chegar no ponto do desmaio. Então, se você bebe bastante líquido, se você não se expõe aos mecanismos que você sabe que vão fazer você desmaiar, você usa meia elástica, você faz exercício, mas se mesmo assim você continua desmaiando, você tem uma síncope recorrente, forma grave, e talvez precise de medicação, tá? Diferente do velhinho, que tem aquela sistolia, quando eu comprimo aqui, eu tenho que botar marca-passo. É o mesmo mecanismo, mas é outro doente. E aquele doente que tem uma hipotensão, quando levanta. Se eu vejo que ele está com muito remédio, eu vou tirar, eu vou trocar o horário do remédio, tá? Então, basicamente, o tratamento é esse. Esse aqui é o nosso protocolo lá da rede. O que eu fiz? Eu botei uma ficha na emergência, resumida, com as perguntas mais importantes. Então, eu posso ter um dermatologista na emergência, que ele vai mais ou menos ter uma ideia e vai mandar para a gente essa estratificação. Então, fazendo as perguntas e com o tempo as pessoas... Você poderia mandar uma cópia assim, desse tipo de protocolo para a gente? Mando. A gente tem um livro também que a gente lançou agora da Cardiologia DO, está até aqui, depois eu te mando, que tem o capítulo de síncope também resumidinho com a ficha. Então, essa é uma ficha institucional, hoje é um protocolo gerenciado, ele já teve várias mudanças, mas ele ajuda com que todo mundo tente falar a mesma linguagem, tá? Então, tem uma anamnese dirigida, depois o eletro, e a gente faz assim, o que você acha que foi a causa da síncope? Bota lá na ficha, mesmo que esteja errado. O que na primeira impressão você imaginou? Então, se você acha que foi uma síncope cardíaca, eu vou internar. Então, aí vem o protocolo, quando é que vai internar, quando é que eu vou liberar, quando é que eu vou chamar a equipe de arritmia para ver, tá? Então, eu trabalhei com esse protocolo muitos anos, sei lá quantos anos já, não sei, me perdi, e foi interessante, porque a síncope realmente é uma causa muito frequente de atendimento e que muitas vezes faz o paciente retornar e faz muitos exames e o exame não chega a conclusão nenhuma. Isso no mundo todo, tá? É um problema. A síncope é um problema. Então, quando a gente monta um algoritmo e a gente tem gente que tem mais experiência, a gente encurta um pouquinho esse caminho, tá? Então, quando o paciente chega e o médico lá na emergência fala, poxa, tá aparelho, ele tem um eletro alterado, ele teve uma síncope com esforço, o pai morreu com 40 anos de morte súbita, não vou deixar esse paciente embora, chama o pessoal da arritmia. Lá no Copa d'Or, chama a Ana. É por isso que eu acabei tendo que estudar isso, gente. Teve jeito. Eu sou cardiologista, ritmologista, mas eu acabei indo por esse lado aí, fui até hoje, estou aí. Agora fazendo só essa parte autonômica, tá? Então,
Se o paciente tem critério de risco, e aí a gente colocou isso na fichinha, esse é o paciente que eu tenho que chamar a arritmia ou recomendar. Muitas vezes o paciente não quer ficar internado, não quer, é um direito que ele tem, né? Mas a gente vai orientar ele a procurar ajuda, tá? Então, a síncope, ela não é um diagnóstico, depressão que bebeu álcool até uma coisa muito séria com risco de morte súbita. Então, a gente precisa estar atento a saber diferenciar, ou pelo menos chamar alguém que vai resolver e que vai ajudar o paciente, tá? Então, o protocolo para a gente, ele deu uma segurança muito grande, a gente parou de internar gente que não precisava internar, começou a investigar, tanto que hoje a rede tem tilt test, monitor, marca-passo, monitor externo em todos os hospitais, porque tem muito paciente precisando de ajuda, né? E com isso você diminui a recorrência. Não vai dizer que nunca mais o paciente vai sincopar, isso aí é mentira. A não ser que ele tenha só um BAVT e acabou. Você botou marca-passo, ele pode parar de desmaiar. Mas como ele é idoso, ele pode ter múltiplas causas. Então é comum a gente botar o marca-passo e depois ver o quê? Que o paciente tinha uma desautonomia também. Então ele está com marca-passo e continua desmaiando. É assim que a gente está agora em termos de publicações. Esse é o próximo desafio, tá bom? Então, eu queria agradecer. Não vai dar tempo, né, dos casos, mas a gente, se quiser, a gente faz uma outra live aí com os casos. Você quer mostrar um casozinho? Mostra, a gente ainda Dá tem... tempo? ainda temos uns 10 minutinhos aí de tolerância. Então, vamos lá. Aí, como não tem interatividade, se vocês puderem votar assim, falando um pouquinho, eu queria que vocês participassem um pouco aqui das opiniões, tá? Quem tiver à vontade, claro. Então, olha só, o caso 1 é um paciente de 35 anos que tem uma síncope espontânea, recorrente, tem mais de 6 episódios ao ano, não foi durante esforço, e ele tem pródromo de calor, sudorese, dor abdominal, fica pálido. A síncope normalmente é quando ele está muito estressado, ou quando sente dor, ou quando está muito quente. E ele teve uma convulsão numa das vezes. Alguém viu que ele teve um abalo. Ele tem coração normal, já fez eco, já fez eletro, não usa nenhuma medicação, tudo normal, ninguém consegue entender o que ele tem. No exame físico, ele está lúcido, orientado, corado, hidratado, eupineico, anictérico, acianótico, tem uma pressão deitada de 12/8, sentada 11/7 e em pé 13/85. Tem uma frequência deitada de 60, sentado de 68 e em pé de 72. Pulmões limpos, ritmo cardíaco regular em 2 tempos sem sopros, abdômen membros nada digo de nota, carótide e eco, carótide normal e vem com ecocardiograma normal. Pulsos periféricos normais, tá? E esse é o eletro dele. O que chama atenção nesse eletro? Alguém quer comentar? É um ritmo sinusal? É um ritmo sinusal. Né? A gente consegue ver a onda P antes do QRS? Sim. Em todos? Sim. Tem que olhar em todos, né? Então, todos os batimentos têm uma onda P, depois tem o QRS, que estão tendo um enlace, ou seja, eles estão se comunicando aqui, tá? O PR é normal, o QT é normal e o QRS é estreito, né? Não tem mais de 120 milissegundos, né? Mas a frequência está um pouco baixa, não está? Exato, tem uma bradicardia. Uma bradicardia sinusal. Aí você vai perguntar, você é atleta, faz exercício, não toma medicação, a gente já viu? Você já teve tonteira, se costuma ter muita tonteira fora desse desmaio, já teve algum sintoma? Então, a bradicardia já vai te chamar um pouco a atenção. Mas lembrando que um vaso vagal também pode ser bradicárdico, porque ele é vagotônico, tá? Então, normalmente, os pacientes vagotônicos têm mais chance de desmaiar por uma síncope vasovagal, tá? O que a gente vai perguntar? Se essa bradicardia é apropriada ou não apropriada. O que é isso? Quando eu corro, o meu coração não aumenta de frequência. Eu fico cansado logo. Isso é uma bradicardia inapropriada. Porque quando ele está fazendo esforço, teria que aumentar. Não é isso? Tá? Então, se esse paciente, você coloca em pé, bota ele para andar um pouquinho e a frequência aumenta, beleza. Essa bradicardia aí não deve ser um problema maior, não deve ser uma síncope por arritmia. E a história também não é sugestiva de síncope por arritmia, né? Como é que é a história da síncope por arritmia?
Quem quer falar? Que é diferente dessa nossa. A síncope por arritmia não costuma ter pródromos, né? Como você falou. Basicamente, isso é o mais importante. Mas eu posso ter um velhinho que tem uma síncope vasovagal e não tem pródromo? Pode. Às vezes, a síncope é tão grave que o paciente nem tem aviso. A pressão cai tão rápido, mas isso é a exceção. Então, a gente não vai pela exceção, a gente vai pela regra geral, tá? Bom, esse paciente pediu um Holter por causa da bradicardia. Tá errado? Não. Chamou a atenção que tinha uma bradicardia. E o Holter foi normal. Não tinha, a frequência média estava normal, nenhuma arritmia importante. E ele não teve sintoma durante o Holter. Então, esse Holter só me disse que ele não teve o sintoma e eu não posso dizer nada em relação a isso. Então, o que seria importante? Primeiro, saber qual é a fisiopatologia. Primeira pergunta, né? Então, qual a principal hipótese diagnóstica quando você faz essa avaliação? Então, eu tenho aqui crise convulsiva. E qual o exame que eu tenho que pedir? Se o paciente tem uma crise convulsiva, eu tenho que pedir um eletroencefalograma. Esse paciente tem uma síncope de origem cardíaca, eu preciso de um teste ergométrico. Ele tem uma síncope vasovagal, neuromediada ou reflexa, eu vou pedir um tilt teste. Ele tem uma síncope psicogênica, que também pode existir. Tem pacientes que têm distúrbios histéricos, histeria de conversão, crise de ansiedade, desmaio, e é difícil fazer esse diagnóstico. Mas no tilt a gente vai ver o quê? Que o paciente desmaia no tilt e não acontece nada, a pressão está normal, o eletro está normal, e ele desmaia e acorda, e normalmente fecha o olho. Então, isso é um sinal importante. Quando eu tenho uma síncope verdadeira, eu não consigo fechar o olho, porque eu perdi todo o tônus. E eu perdi os reflexos também de fechar o olho. Então, a síncope verdadeira, o paciente fica de olho aberto. Ele vai te dizer, o acompanhante, não, minha mulher ficou com o olho parado, assim, aberto. Essa é uma síncope verdadeira. A síncope que bate asinha, né, Fernanda? Vocês já sabem isso, né? Foi ótimo. É o DNV. Faz assim, a borboletinha. Porque não dá para fazer isso quando a gente está sem fluxo cerebral. Então, por isso que o vídeo é importante. Você olha e fala, isso aqui é psicogênico. Porque é igualzinho. Os pacientes se machucam. É recorrente. E pode ser um distúrbio de ansiedade. Pode ser uma coisa tratável, né? Porque uma doença psiquiátrica é uma doença importante e precisa ser tratada. Não tem menos importância que as outras. Então, as pessoas costumam, isso aí é repetir. Não pode desvalorizar. É uma manifestação psicossomática que está mudando a qualidade de vida da pessoa e está gerando trauma. Tem que tratar. Mas para tratar, às vezes é difícil a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E uma das indicações do TILT, que não é uma indicação classe 1, mas é uma das indicações, é fazer essa diferenciação, tá? Então, o que vocês acham? Ou esse paciente tem um Wolff. O Wolff, ele dá um PR curto e uma onda delta no eletro. Então, o que vocês acham aqui que é mais provável a resposta? Neuromediado. Letra C, né, gente? Todo mundo concorda? Quem não concordar, fala, porque aí a gente esclarece logo, tá? Então, vamos lá. Então, a resposta certa é essa. Esse paciente fez um tilt, foi um paciente que foi muito típico, porque ele está ótimo aqui, ó, o batimento vem normal, tá? A pressão aqui não está dando para ver, mas estava 12/8, tudo normal. Aí ele fala assim, estou me sentindo mal, estou com muito calor. E é muito rápido, olha o que ele faz aqui, ó, tá vendo? Uma assistolia, a pressão zera. Então, ele começou com a assistolia e depois a pressão caiu. Essa é a forma mais grave do vasovagal, que a gente chama de resposta cardioinibitória com assistolia. Quando a gente volta à cama, graças a Deus, o doente volta. A gente quase desmaia na hora também. Eu faço isso, eu já fiz mais de 10 mil exames até hoje, mas até hoje, quando isso aparece, eu fico tensa, dá um frio na barriga e dá uma sensação que a pessoa vai morrer. E a pessoa entra andando, bonitinho. Não morre, tá? Mas o que você tem que fazer? Voltar logo à cama. Então, quanto mais rápido eu detecto, se eu tenho um aparelho que me dá aquilo muito rápido, que a pressão está caindo e o batimento, mais rápido eu vou voltar à cama. O que eu vou fazer? Retorno venoso aumenta, os mecanorreceptores falam assim, resolveu, parou de faltar sangue aqui para o nosso chefe, entendeu? Que é o cérebro. Então, é isso. Isso assusta, isso faz as pessoas virem ao meu consultório para ter que indicar marca-passo. Meu marido trabalha com marca-passo, mas eu não mando para ele, tá? Porque não tem indicação.
tá? Então, às vezes, é mais fácil você indicar, tem uma sistolia, bota o marca-passo, mas o mecanismo é outro. Você vai botar o marca-passo, o cara vai continuar a desmaiar. E hoje a gente já tem um marca-passo chamado Sistema CLS, Closed Loop Stimulation, que é um marca-passo que funciona como sistema autonômico. Então, o que ele faz? Ele tem uma bioimpedância, ele sente que o retorno do sangue está baixo e ele começa a estimular antes da bradicardia, antes disso aqui acontecer. Tá? Então, hoje é o padrão ouro para quem tem que botar marca-passo. Nesse contexto, que são as pessoas mais velhas, você tem uma forma de estimulação específica para isso, que tem um resultado melhor do que o marca-passo normal. Ele é de tá? dupla câmara, esse marca-passo? Dupla câmara, tem um eletrodo no átrio que tem bioimpedância. Então, ele consegue ver estiramento da fibra e ele detecta a diminuição do retorno venoso? Isso, é fantástico. E realmente funciona. A gente tem usado... Porque, assim, a gente tem um outro modelo chamado Rate Drop Response. Ou seja, ele percebe a queda do batimento e entra. Só que quando eu tenho a queda do batimento, eu já tenho um mecanismo ali você mostrou. quase no final. Então, as pessoas continuavam se sentindo mal ou continuavam desmaiando, só que não se machucavam tanto, mas continuavam perdendo a consciência, tá? A diferença é essa, porque nem todos os convênios eles contemplam você colocar o outro, mas você retarda essa sistolia, ela não acontece. Então, pode ter assim? Sim, mas não tão grave como sem o marca-passo. Tá? Isso, para quem tem mais... Qual é? CLS, é isso? CLS, é o sistema de alça fechada. Só tem um fornecedor que tem aqui no Brasil. Quando eu fiquei no Canadá, eles já estavam fazendo estudo sobre esse tipo de estimulação. E quem distribui isso aqui no Brasil, Ana? Qual é a... Eu acho que é a Biotrônica, não tenho certeza agora. O Sérgio sabe melhor, pergunta para ele. Vou perguntar. Muito legal. Tá? Então, esse paciente... Agora, olha que interessante. Dá para falar só desse aqui ainda ou já acabou? Eu tenho também uma consulta agora. Faz esse, aí a gente encerra. Então. Aí, esse aqui é já o idoso, tá? Então, é um senhor de 78 anos que estava internado porque teve uma síncope enquanto fazia barba. Fazia barba com aquele método antigo, né? Que botava ele ficava um tempão ali. Então, qual o provável mecanismo na história, né? Pode ser uma hipersensibilidade do seio carotídeo. Se eu não comprimo aqui, claro, depois de ver se não tem nenhuma obstrução, se não tem alguma outra contraindicação, qual é a contraindicação? Tem um AVC recente, né? Tem que tomar algum cuidado, mas hoje a gente vê que é uma coisa segura. Quando a gente faz a compressão, acontece a mesma sistolia que aconteceu com aquele cara lá do tilt test, daquele jovem. Só que são populações distintas e o diagnóstico é diferente. É o mesmo mecanismo reflexo, só que aqui, provavelmente, o diagnóstico é outro. Então, qual é o diagnóstico aqui? Né? Hipersensibilidade do seio carotídeo. O que eu tenho que fazer com esse senhor? Botar um marca-passo. Então, o que esses dois casos têm em comum? Os dois são síncope reflexas, mas um tem que botar o marca-passo e o outro tem. Então, o primeiro caso, eu vou educar, ensinar. A primeira coisa que a gente faz é que vem a família toda achando que a pessoa vai morrer por causa daquilo, porque alguém já falou que tinha que botar um marca-passo. E a gente vai tentar explicar o mecanismo, dizer que é uma coisa mais simples, que não precisa todo mundo botar. Por que o jovem não deve botar marca-passo? Primeiro, que o mecanismo não é esse. Segundo, se eu tenho 20 anos, eu vou ter que trocar a cada 6 anos meu marca-passo. Eu tenho várias cirurgias, tenho risco de endocardite, de alguma alteração, de alguma complicação do próprio implante, infecção, né? Para uma coisa que não tem comprovação. E que, pelo contrário, os estudos mostraram que, inicialmente, tinha resposta positiva, mas porque não tinha o placebo. O que eles fizeram? Colocaram o marca-passo num grupo, desligaram a função do marca-passo e colocaram no outro e ligaram. As respostas foram iguais, ou seja, colocar o marca-passo já fazia um efeito de diminuição do evento por efeito placebo do implante. Tá? Por quê? Porque a síndrome vasovagal tem a ver com o emocional também. Tá? Ela não é uma doença emocional, mas ela tem um gatilho emocional ali. Tá? Então,
Acho que é isso. Por isso, Ana, Mar... na síncope vasovagal, a gente diz que quando você está diante de um caso desse, por exemplo, num pronto-socorro, e você realmente tem uma alta suspeita de ser uma síndrome reflexa, a primeira coisa que você deve fazer é tentar tranquilizar o paciente, a família. Isso é uma conduta correta? Correta, assim, no tratamento, você vê lá na diretriz, primeira coisa é educação. Então, é conversar com o paciente, com a família, porque não é fácil mudar hábito, né? Então, às vezes você tem um adolescente que vai para balada, usa droga, bebe álcool, não dorme, joga joguinho o dia inteiro na internet lá. Então, tem muito estímulo simpático. Você está fazendo estímulo simpático. E não faz uma atividade física, não bebe água. Então, assim, agora na pandemia, então, a gente está vendo direto, mas incrivelmente não aumentou o número de desmaios em jovens. Acho que porque as pessoas estão mais em casa, não tem aquele estresse da rua, do medo de ser assaltado, da vida urbana. Talvez seja isso. A gente vê menos hoje. Achei que ia ter mais gente desmaiando por ansiedade. Mas, assim, a ansiedade é um fator que piora esses eventos, tá? Então, a gente só vai indicar o marca-passo, realmente, nesse caso de cardioinibitória, quando o paciente tem mais de 40 anos de idade. E se ele está tendo a síncope recorrente, não está respondendo ao tratamento. É uma indicação 2B. Ok? Excelente, Ana. Excelente. Eu sei que você tem consultório agora também. E hoje é dia de telemedicina. A gente faz atendimento por vídeo. Eu tenho certeza que, olha, você vê, até agora tem 1h30 praticamente, né, que a gente está aqui batendo papo, e a gente ainda tem mais de 30 alunos, né, assistindo. A gente chegou a 40 e realmente você está de parabéns, foi um rico. Obrigada. Adorei. Olha, eu espero que você seja nossa convidada várias vezes aqui. Todo ano eu vou te chamar, tá? Quem sabe eu vou me aposentar na vida acadêmica, né? Eu acho que é o meu sonho. Eu ainda chego lá. Para nós, muito legal. O pessoal está elogiando aqui no chat, uma aula maravilhosa, todo mundo. Que bom. Muito obrigado. Na verdade, é porque a gente está falando de uma coisa que a gente tem experiência, que a gente gosta. Então, é mais fácil, né? Na verdade, foi um treinamento que eu não gostava de falar em público também. Eu acho que aqui por vídeo ajuda mais, né? A gente fica uma coisa menos... Mas depois eu me acostumei, e é isso. A gente tem que passar adiante, porque a gente vê coisas que há 20 anos já se falava e já se usava fora do Brasil, que aqui tem um retardo imenso de aplicabilidade, né? A gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que falar. Então, quando eu comecei a fazer tilt em 95, 96, ninguém conhecia, era difícil, o convênio não pagava. E a gente conseguiu mudar uma realidade. Então, devagarinho, não, são 10 anos para mudar uma realidade. É trabalho de formiguinha, é falar sempre a mesma coisa. Então, tem que publicar, tem que escrever, tem que dar aula, tem que fazer isso. Muito legal. Né? Eu gravei, depois eu vou passar o arquivo para você, se você quiser. Tá ótimo. Obrigada, tá? Eu agradeço o seu convite demais. Também, tá? A gente vai colocar lá o link para eles verem, para todos os internos, residentes, terem a oportunidade de assistir sua aula também, tá? Tá joia. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Até mais. Tchau, até a próxima. Pessoal, a gente se vê aí na próxima semana. Abraço. Abraço, professor. Obrigado. Tchau, obrigada.